Peço que, de fato, meu coração estava saudoso de estar com a igreja, estar com os irmãos, rever os queridos. Também vocês fazem falta a nós, né? O fato de nos ausentarmos causa esse sentimento de saudade. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar com os queridos nessa noite, para celebrarmos e para cultuarmos o nosso Deus. Como a Sarita falou, a noite de celebração, a noite de gratidão a Deus, a noite de adoração por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E sem mais demora, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Vamos fazer uma breve reflexão acerca de algumas verdades que esse texto contém ao nosso coração. E o mês de dezembro havíamos conversado com os irmãos que estaríamos trabalhando textos natalinos, textos voltados a esse momento da celebração do Natal, né? A Sarita começou abordando que, de fato, chegou o mês de dezembro, o mês em que se celebra o Natal, uma data que marca a história dos homens, né? A nossa atual cultura é inserida dentro desse contexto da celebração do dia de Natal. Então, o mês de dezembro é um mês geralmente voltado, de fato, para esse tema chamado Natal. E eu queria ler com vocês o texto que se encontra em Mateus, no capítulo 4. Vamos fazer a leitura do verso 12. Mateus, capítulo 4, do verso 12 até o verso de número 17. Mateus, capítulo 4, do verso 12 até o verso de número 17. Vamos ler com temor, mas também com fé a palavra do Senhor, porque é Deus falando ao nosso coração. A minha oração nessa noite é que você esteja atento àquilo que o Espírito de Deus tem a falar ao seu coração, à sua vida pessoal, né? Esse é o momento em que nós nos quedamos, né? Submetemos o nosso coração, mente, as nossas capacidades cognitivas, a nossa capacidade evolutiva de tomar decisões e submetemos à soberania, à soberana vontade de Deus, que é revelada nas suas Escrituras. E essa é a minha oração, que o Espírito de Deus converta o seu coração, o quebrante nessa noite, para que essa palavra venha ao encontro das suas necessidades e da sua vida nesta hora. Então, Mateus, capítulo 4, do verso 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor, assentado como nós nos encontramos, mas com temor, como já falamos. Vamos ler e acompanhar a leitura do texto sagrado. Eu vou fazer a leitura dos versos pares e eu convido os queridos a fazerem a leitura com alegria dos versos ímpares. Assim diz o texto santo: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O povo que jazia em treva viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, Deus bendito, estamos diante da Tua palavra, ó Deus, diante de um Deus que se faz presente aqui, um Deus que conhece o nosso coração, ó Deus, o Deus diante de quem os Seus olhos, diante de quem nós nos apresentamos nesta hora. Os Seus olhos estão sobre nós nesse momento. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor perdoe a dureza do nosso coração, quebrante-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus, e abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, não só ler a palavra do Senhor, mas aplicá-la ao nosso coração, à nossa vida, ó Deus, a nossa vida emocional, a nossa vida, ó Deus, relacional, a nossa vida, ó Deus, matrimonial, a nossa vida familiar, a nossa vida como igreja do Senhor nessa noite.
tem misericórdia do teu povo e fala conosco nesta hora, é o que nós te suplicamos, em o nome de Jesus. Amém. Chegamos, como já falamos, a mais um fim de ano. A cidade, se você já teve a oportunidade de passear pela nossa cidade de Taguatinga, de Brasília, a própria Ceilândia, você vai ver que a cidade está ornamentada. Enfim, é o Natal, né? O mês de dezembro. As luzes estão brilhando por toda parte. As casas estão iluminadas. Se você ainda não foi na casa do diácono Dalmi, você vai ver o que é uma casa iluminada. As casas estão iluminadas. E é o clima de Natal. O clima de Natal nos leva a fazer isso. Lá em casa nós fizemos, de uma maneira modesta, colocamos uma árvore de Natal, né? Não tivemos esse empenho e dedicação que o diácono Dalmi teve, mas o fato é que esse clima nos envolve o nosso coração. Das muitas canções que nós ouvimos pelas lojas da cidade onde nós passamos, tem aquela que diz, então é Natal. Não sei se você lembra dessa canção. E o fato, quando eu escuto essa canção, me faz refletir justamente para esse momento, daquilo que eu quero propor para vocês nessa noite, é que então é Natal, o ano terminou. E o que foi que você fez da sua vida? Como se deu esse ano que se finda, e então é Natal? Leu mais a Bíblia, orou mais, teve mais compromisso, fortaleceu o seu compromisso com Deus, se aproximou mais de Deus? Então é Natal. E aí? Foi o que aconteceu de relevante, de impactante, de transformador na sua vida? Os domingos que aqui passamos já se passaram, ficaram para trás. As quartas-feiras que aqui estivemos ficaram para trás. E o que mudou na sua vida? Porque, afinal de contas, então é Natal. E o que é que mudou? O que é que deve incendiar os nossos corações para que possamos, de fato, celebrar o Natal? E aí a pergunta que me vem à mente é, mas o que é que significa Natal? Qual a sua mensagem? Do que se trata essa celebração do Natal? Tim Keller, escrevendo em um livro que ele chama Natal Escondido, ele diz que para alguns o Natal se tornou um conto de fada. E, de fato, alguns reduzem o Natal a uma perspectiva da história do Noel, da troca de presentes, do bom velhinho que sai presenteando as pessoas, as crianças que se comportam bem durante o ano que se finda. Para outros, eles abordam o Natal numa perspectiva de um feriado cultural, um aspecto sociológico, cheios de oportunidade para se ganhar dinheiro. É uma visão empreendedora, empresarial. Para outros, algumas vezes, talvez manchado pela visão secular que envolve o coração também de nós, os cristãos, vão ver o Natal apenas como um momento de reunir a família. Vão ver o Natal apenas como um momento de solidariedade, onde nós vamos compartilhar aquilo que temos com a necessidade do outro, ou vamos ser, talvez, motivados pelo clima do Natal, porque então é Natal, seremos mais generosos nas nossas ofertas ou no presentear alguém conhecido. Outros vão reduzir o Natal para essa troca de presente, etc. e etc. Mas o texto que nós lemos nos faz refletir, de Mateus, capítulo 4, nos faz refletir sobre a verdadeira mensagem do Natal. Mateus, o Evangelho de Mateus, que a gente já tem alguns meses estudando aqui aos domingos, fala da chegada do rei. O rei chegou. E, de fato, o rei está presente, e porque ele está presente, nós ouvimos no último domingo próximo passado, o Emanuel, o Deus conosco. Ele se encarnou, e aqueles que têm a certeza da presença do rei, da presença do Emanuel, do Deus conosco, têm essa certeza garantida em seu coração, certamente é confortado com a garantia de que o rei que está presente, o Emanuel, o Deus conosco, salvará o seu povo dos pecados seus. Nós saberemos disso. O fato é que Mateus, o Evangelho de Mateus vai trazer essa ideia da presença do rei,
de um rei que se chama Emanuel. Esse rei Emanuel que vai dar todo o sentido do significado do Natal. Cantamos agora há pouco, no primeiro canto, o primeiro Natal. O rei divinal se fez presente, a sua luz resplandeceu sobre os pastores e conduziu no céu de Belém até onde o rei estava. O Emanuel, o Deus conosco, aquele que salvará, como já falamos, o povo do pecado dos seus. Mas do que se trata a mensagem do Natal mais uma vez? A vinda de Jesus, Jesus é o Natal. Do que se trata essa mensagem do Natal? E nessa noite, à luz do Evangelho de Mateus, do capítulo 4, eu queria desenvolver de uma maneira bem didática, né, do que se trata essa mensagem do Natal. Ela é muito mais profunda do que as luzes brilhantes da cidade. Ela é muito mais profunda do que esse ar de harmonia e solidariedade que paira no mês de dezembro na vida da sociedade, do povo, na nossa vida como cristão. Nós vamos perceber que o Natal é muito mais do que desejar paz e harmonia para um ano que se descortina, que se está prestes a se iniciar diante de nós. Por isso, à luz desse texto, a mensagem do Natal é mais profunda, é mais relevante, é mais transformadora. Primeiro, porque a mensagem do Natal exige de nós que nós possamos trazer à memória que o mundo está em trevas. Porque é assim que o capítulo 4 aponta, do texto que ora lemos. Diz o capítulo 4, do verso 15 e 16, diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E a ideia do texto que Jesus está encarnando, aquilo que houvera sido profetizado pelo profeta Isaías, é que é uma realidade da mensagem do Natal. Nós vivemos, e celebrar o Natal é trazer essa mensagem que o mundo em que vivemos é um mundo que está em trevas. Quando Jesus nasceu, na época em que Jesus nasce, nós vamos perceber que eram dias difíceis. E viver e trazer a ideia de que o mundo está em trevas, a ideia de que o mundo em trevas refere-se ao mal que o próprio mundo impõe. Por isso, quando Jesus vem ao mundo, ele nasce num contexto de adversidade. Havia muita violência à sua época, havia injustiça, havia abuso de poder, havia fome, haviam aqueles que estavam marginalizados à porta da cidade, havia uma grande opressão, angústia e uma série de outros males. O fato é que o mundo estava em trevas. É o mesmo contexto. Eu convido você a abrir rapidamente lá em Isaías, no capítulo 9, que ele vai pontuar esse cenário de escuridão que o povo vivia. Se você for lá no profeta Isaías, vamos lá em Isaías rapidamente, no capítulo 9, você perceberá esse quadro, né, que revela a rota de colisão em que o mundo se encontra à vontade de Deus. E se você ler o verso 17 e 18, diz assim, e aqui Deus está falando acerca do povo da aliança. Nos versos primeiros, que é a citação de Mateus, ele vai dizer que o povo estava em trevas e sobre eles veio uma grande luz, resplandeceu a luz. Mas a partir dos versos seguintes, a partir do verso 8 até o verso de número 21, o profeta Isaías está dizendo, resplandeceu a luz, mas ele começa a apresentar que quadro de escuridão é esse que o povo vivia. E ele está falando do povo da aliança, tanto Judá, quanto o reino do sul, quanto o reino do norte, eles estavam vivendo em trevas. E diz o texto, por isso o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas ou pelos órfãos, pois todos são hipócritas, diz a minha versão, na versão transformadas. Todos são perversos, todos falam tolices. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará, mas a mão ainda está levantada para castigá-los.
Essa maldade, diz o verso 18, definindo a escuridão do mundo, é como um incêndio num matagal. Consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. E aí ele continua dizendo que Manassés se alimentará de Efraim, verso 21, Efraim se alimentará de Manassés e ambos devorarão a Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se afastará, a sua mão ainda estará levantada para os castigar. Isso revela essa rota de colisão que o povo da aliança vivia. Isso revela o quanto a mensagem do Natal nos traz à memória que nós pertencemos ao mundo mau, ao mundo perverso. E se você for ainda no verso 3 do capítulo 9 de Isaías, ele vai dizer: pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos exércitos. Essa era a realidade de escuridão. Estamos envolvidos de uma maneira tal com a ira de Deus, e aí vale a pena compreendermos a ideia da ira de Deus, porque para alguns a ira de Deus é despertada quando nós praticamos o mal. Não, a ira de Deus não é despertada quando você pratica o mal. Pelo contrário, você pratica o mal porque já está sobre a ira de Deus. A ira de Deus, ela é revelada pelo mal que nós praticamos, pela maneira obstinada que seguimos o nosso próprio coração. Essa é a ideia da escuridão revelada aqui pelo profeta Isaías no capítulo 9. Por isso que lá no verso 2 diz: o povo que andava na escuridão. O povo que vivia na terra de trevas e sombra de morte, profundas trevas. Sobre eles resplandeceu a luz. Mas a mensagem do Natal começa trazendo ao nosso coração que nós celebramos o Natal quando reconhecemos que vivemos num mundo mau, um mundo perverso, um mundo que está obstinado em constante rebelião contra Deus. Mas não somente isso. A mensagem do Natal é exercitada por nós e é celebrada no nosso coração quando nós trazemos a memória. Daqui a alguns instantes vamos ser convidados a trazer a memória o que Cristo fez, a trazer à memória a mensagem do Natal, que o Salvador dos homens veio ao mundo quando esse mundo era perverso e mau. O Salvador do mundo veio ao mundo quando o homem também estava andando em trevas, porque não é só o mundo que anda em trevas, mas também os homens andam em trevas. Por isso, o segundo aspecto que eu quero trazer para você é a ideia de que a mensagem do Natal é trazer a nossa memória, celebrar o Natal é exercitar na minha mente que a humanidade vive em trevas. Como já falamos, quando Jesus nasce e vem entre os homens, esses homens desprezavam a pessoa de Deus. Entenda que viver na ignorância, essa é a ideia de andar em trevas. O andar em trevas tem dois aspectos: o mal do mundo e o mal dos homens. E o mal dos homens é esse andar na ignorância em relação a Deus. Deixe-me ver se eu consigo comunicar ao seu coração. Quando é que nós andamos em trevas? Quando nós desprezamos a existência de Deus na nossa vida. Nós andamos em trevas. Quando nós ignoramos que fomos resgatados para servi-lo, nós andamos em trevas. E qual é o resultado de um coração ignorante? Qual é o resultado de alguém que vive nessa ignorância existencial? Entenda, como já falei, que viver na ignorância é tentar buscar a solução dos seus problemas fora de Deus. Isso é ignorância, isso é andar em trevas. Todas as vezes que nós buscamos quaisquer solução para sanar as lutas, as dores da alma, existenciais, as angústias que nos consomem, nos estrangulam, a ansiedade que consome a nossa presente existência fora de Deus, é porque nós somos ignorantes e estamos andando em trevas. Essa é a ideia que o texto vai nos ensinar. Por isso, e eu chamo a atenção mais uma vez para que você vá lá em Isaías no capítulo 8, que vai fazer sentido para nós a esse texto do verso 2 e ao verso 16 de Mateus,
que o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Se você abrir lá em Isaías, no capítulo 8, no verso 19 até o 22, e logo em seguida ele vai dizer que ele está revelando o estado de trevas. Ele falou do estado de trevas da sociedade, da época em que Isaías profetizava. Ele agora está falando da maldade do coração que pairava no povo. E diz assim o verso 19 na versão transformada, na versão que eu estou lendo aqui do capítulo 8 de Isaías. Talvez alguém lhe diga, Sarita, vamos perguntar aos médios e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Talvez alguém diga para o Eduardo, olha, vamos procurar na ciência, vamos procurar nos amigos, vamos procurar na sociedade a solução dos nossos problemas. Talvez alguém dê esse conselho para você, olha, você vai sanar os seus caminhos, vai redimir a sua dor, a sua luta, se você fizer isso, diz o verso 19. E aí diz o texto, mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que você, em meio às suas lutas, não deveria buscar a Deus? Não era isso que você deveria fazer? Por que nós buscamos nos médios, nos espertos, nos sábios dessa geração a solução dos nossos problemas? A solução do seu problema está em Deus. Há um lugar. E esse lugar não é na sociedade nem nesse mundo perverso. Esse lugar é no Senhor. Nós nos perdemos nisso. Há um lugar. E aí diz o texto, consulte a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Olha que sentença que Deus traz ao povo que vive na ignorância e na escuridão da sua vida. Quem não se submete a essa verdade do Evangelho, vive, não anda só em trevas, mas nunca verá a luz. Eis a razão porque muitos de nós vamos ao culto. Eu estava conversando outro dia com alguns irmãos sobre isso. Viemos ao culto, nós temos vindo ao culto e a gente diz, o culto não foi tão bom. Não foi tão bom porque não houve a sua adoração a Deus. O seu culto é que não foi bom. Porque quando eu digo que o culto não foi bom, é porque eu nem cultuei a Deus, amém, na verdade. Você não cultuou a Deus. O culto não é bom para aqueles que assistem o culto, mas para aqueles que adoram, ele é vivo e eficaz. Mas, na maioria das vezes, nós estamos aqui para assistir o culto. O culto é você que presta a Deus. O culto é o seu culto. Então, se o seu culto não foi bom, duas coisas aconteceram. Ou você não adorou a Deus, ou você não se preparou para prestar o seu serviço de culto a Ele. O seu culto é que não foi bom. Não que o culto não foi bom. É nós que estamos na nossa ignorância, andando em trevas, buscando a solução fora de Deus. É o que Isaías está denunciando o povo da aliança aqui. Andam, olha o que diz o verso 21 e 22 do texto para fechar essa ideia. Andam sem rumos, cansados, famintos e por causa da fome amaldiçoam o seu rei, amaldiçoam o seu Deus. Olham para o céu e reclamam, depois olharão para a terra, mas para onde se voltarem os olhos só haverá problemas, só haverá angústias e sombrio desespero. Serão lançados em trevas. Essa é a realidade que Jesus está trazendo à memória dos seus ouvintes ali no Evangelho de Mateus. É a realidade que o profeta Isaías está denunciando ao povo da aliança. Ele está dizendo, o mundo está em trevas, as pessoas estão vivendo em trevas, o mundo vive em trevas porque o mundo é mau, é oposto à vontade de Deus, mas não é somente o mundo que está em trevas, os homens também andam em trevas porque vivem na ignorância dos seus corações. Na ignorância em considerar a pessoa de Deus, a razão pelas quais eles não dão ouvido a Deus, sequer buscam, apesar do castigo, da dor e da angústia, não há quem busque a Deus.
Aí diz o texto, mas a mão do Senhor continua estendida. Lembra no Salmo 32, presbítero José Humberto? Enquanto eu calei os meus pecados, a mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim. Não veremos luz, não encontraremos paz em nosso coração enquanto não entendemos a verdadeira mensagem do Natal, que é muito mais do que ter as nossas casas ornamentadas. É muito mais do que ficar ouvindo canções de Natal e sinos de Belém tocando. É muito mais do que iluminar a cidade e sermos generosos e ajudarmos o próximo. É muito mais do que isso. Quem faz isso são aqueles que ignoram a Deus. Porque celebrar o Natal é trazer e reconhecer que o mundo está em escuridão. A ira de Deus envolve essa presente era, envolve a vida dos homens. Deus odeia o pecador e o pecado, diferentemente do que alguns ensinam, que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deixe-me dizer a você, Deus odeia o pecador e o pecado que ele pratica. Mas sobre o seu povo, como diz o Evangelho de Mateus, que vocês ouviram no último domingo próximo. Como diz o texto de Isaías, mas sobre o povo que andava em trevas, resplandeceu-lhes a luz. Essa é a razão por que nós estamos aqui. Porque um dia sobre nós resplandeceu a luz. Que é a terceira lição que o texto de Mateus nos ensina. Celebrar o Natal é trazer a memória que celebrar o Natal é conduzir o nosso coração em arrependimento, diz o verso 17. Olha aqui diz o verso 17 do capítulo 4. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer para o mundo em trevas e para corações em trevas: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós celebramos o Natal quando conduzimos o nosso coração em arrependimento. Provérbio 28 vai dizer: aquele que confessa as suas faltas e os seus pecados e os deixa, esse alcançará misericórdia e prosperará. E prosperará. A ideia é que conduzimos o nosso coração em arrependimento porque Emmanuel, o Deus conosco, está presente. Nos quebrantemos diante dele nessa noite e nos voltemos ao Senhor. Nós vamos conduzir o nosso coração em arrependimento porque a luz do Senhor resplandeceu sobre nós, como diz o texto de Isaías 9:2, que nós já conhecemos. E quando a luz resplandece sobre nós, se tivéssemos tempo, você olharia para o capítulo 9 de Isaías, você vai perceber quando a luz brilha, quando Cristo faz sentido ao seu coração, a alegria se multiplica na sua vida. Quando a luz brilha, quando Cristo faz sentido em seu coração, o jugo que o aprisiona é quebrado, diz o verso 4 de Isaías 9. Quando a luz brilha, Cristo faz sentido no seu coração, vem a paz sem fim sobre a sua vida. Vem a paz sem fim sobre a sua vida. Mas como diz o verso 20 do capítulo 8, que nós lemos nessa noite, mas quando nós não levamos em consideração a lei de Deus, nós jamais veremos a luz. Jamais veremos a luz. Conduzir o coração em arrependimento, não só reconhecer que Deus está presente aqui agora, o Emmanuel, o Deus que contempla a cada um de nós, não é só reconhecer que a luz resplandeceu sobre nós e não são as luzes da cidade, mas é ter a compreensão que o próprio Isaías já revelou e que todos nós conhecemos, é que o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o seu nome é poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele nasceu. Eis a razão por que celebramos o Natal, porque em meio ao mundo conturbado que eu e você estamos inseridos, em meio à maldade dos homens, da ignorância dos homens, há uma luz que brilha sobre nós, e essa luz se chama Jesus. E essa luz que brilha sobre nós nos conduz a Ele, nos faz com que a nossa alegria se multiplique, faz com que o nosso jugo que nos aprisionava, que nos entristecia, que nos angustiava, como narra o texto do capítulo 8 de Isaías, sejam quebrados, porque o menino nos nasceu. Ele não nasceu para todo mundo, ele nasceu para o povo
por quem ele morreu. É o texto que nós lemos e meditamos no último domingo. Ele virá, o Emanuel, o Deus conosco, e salvará o mundo inteiro? Não, salvará o povo, o seu povo dos pecados dele, o menino que nasceu. Ele mudou a minha história porque a luz resplandeceu sobre nós. Amém, querido? Essa é a verdade do texto. Por isso, o desafio que vem ao meu coração, ao seu coração nessa noite é: saia dessa rota de colisão. Desista de viver nessa rota de colisão à vontade de Deus. Desista de viver uma vida onde você se torna o seu próprio redentor. Desista de buscar solução fora de Deus, porque há um lugar onde nós podemos encontrar a paz, a alegria e o descanso para as nossas vidas. E esse lugar é no Senhor. Guarde isso no seu coração, se arrependa. Diz o texto no verso 17, daí em diante Jesus passou a pregar: arrependei-vos. Celebrar o Natal é viver dias de arrependimento no nosso coração, porque então é Natal. Passou-se o ano de 2021. E o que nós fizemos para Deus? Como conduzimos a nossa vida? Por isso que Jesus diz: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nessa noite, nos dê a graça de compreendermos essa verdade e sermos livres, de uma vez por todas, da ira de Deus. Porque foi para isso que veio o Natal. Foi para isso que a luz brilhou, para nos salvar dos pecados nossos. Amém? Vamos orar ao Senhor, falar com Deus. Pai querido, Deus eterno, graças te damos, ó Deus, nessa noite. Ó Deus, o texto é tão rico, tem tantas lições a serem ensinadas e ministradas ao nosso coração. Ó Deus, é um texto para passarmos horas e horas refletindo e relendo e confrontando a nossa alma, o nosso coração, ó Deus, com a realidade que vivemos. Ó Deus, quantos de nós, ó Deus, pela ignorância, pelo andar em trevas que vivemos, andamos em rota de colisão contra o Salvador. Em rota de colisão contra o Deus que morreu por nós. Em rota de colisão. E o texto sagrado diz que o Senhor não tem pena dos jovens, o Senhor não tem pena dos homens, o Senhor não tem pena das mulheres, porque obstinadamente vivem para satisfazer e buscar a solução por si mesmos, sem o Senhor. Ó Deus, traz um avivamento no meu coração, no coração da tua igreja. Traz, ó Deus, um quebrantamento nas nossas famílias. Ó Deus, para que nós saiamos dessa rota de colisão. Ó Deus, e de uma vez por todas a graça faça sentido em nós, suprindo as nossas necessidades mais primárias e essenciais para a nossa existência, que é a necessidade de sermos livres da ira, a necessidade de sermos livres da morte e, por fim, a necessidade de sermos livres do pecado, do mal que habita em nós. Ó Deus, que essa graça visite cada coração aqui nessa noite de uma maneira poderosa. Que nós possamos, ó Deus, diante das dores, das angústias, dos males, das dificuldades pelas quais passamos, possamos buscar o Senhor. Não buscaremos a Deus? Ó Deus, que a nossa resposta seja o Senhor. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém.